conhecer essa geração de jovens adultos que tem abandonado a igreja é muito importante e muito interessante, porque quando a gente analisa essa geração, a gente descobre o espírito da época, as idolatrias da nossa época. Poxa, se eles não estão mais se interessando pela fé ou pela comunidade de fé, pelo que eles estão se interessando então? Então, quando a gente analisa essa geração, parece que nos dá um norte para então atraí-las novamente, para entender quais são os desafios do momento e colocar luz, né? Ser luz no mundo, enfim, levando uma mensagem de resposta. Então, fala para nós, né, Gustavo, que tem estudado essa geração, tem tentado entender como pensam. Quem é essa geração que acha melhor trabalhar numa multinacional, depois ser levado para a China, Singapura, que tudo é muito relativo? É uma geração que tem lidado com uma fé diferente dos pais, enfim, quais são as características, a mentalidade mesmo, a realidade que eles têm lidado? Olha, vamos tentar caracterizar um pouquinho quem é essa geração, né? De quem que o livro trata. São os jovens que hoje estão aí entre os seus 18 e 29 anos. Escapei por pouco dessa fase aí. Mas o David Kinnaman, ele chama essa geração de geração mosaico. Geração mosaico no sentido de que é um catado de tudo, é uma mistureba de várias visões, várias formas de ver o mundo. É uma geração muito difícil de se definir. Você tinha gerações anteriores, que hoje ele chama da geração idosa, depois a geração da explosão, né? Tem vários nomes, né? Tem gente que fala baby boomers, depois os millennials, não importa. O que importa é que os mosaicos, ele vai falar o seguinte: os mosaicos enxergam o mundo como uma salada de perspectivas. E tudo é muito relativizado dentro dessa salada. Tem poucos conteúdos absolutos aí. Então é uma geração, e isso é muito importante, que é diferente demais da geração anterior. É uma geração que tem dificuldade de se relacionar com os pais e dos pais entenderem como é que eles funcionam. Eu não estou falando de relacionamento de amizade nem afetivo, não. Lógico que pai continua amando o filho continua amando o pai. Mas a cabeça dessa geração é muito diferente da cabeça dos seus pais. Mais ou menos assim, se você pensar que a cabeça dos meus pais é muito parecida com a cabeça dos meus avós, a cabeça dessa geração é muito diferente da cabeça dos seus pais. Então, na linha do tempo, pro David Kinnaman, houve uma disruptura, uma quebra, né, um hiato, um abismo na maneira de pensar a realidade entre as gerações anteriores e a geração atual. Por exemplo, mais até do que teve na Revolução Sexual dos anos 60. Ele vai falar que a geração dos idosos para a geração dos que nasceram nos anos 50, 60 é mais parecida do que a geração de quem nasceu nos anos 50, 60 para quem nasceu nos anos 80, 90. Por que ele vai falar isso? Primeiro, por 3 motivos, e o David Kinnaman sintetiza em 3 As. Ele vai falar, o primeiro é o acesso à informação. Ele vai falar o seguinte: a geração mosaico tem acesso à informação como nunca se teve na história da humanidade. Gente, na ponta de um celular, eu tenho informação em segundos de tudo que eu quero. É de fato a primeira geração que já nasce, já cresce usando a internet. É uma geração que não está acostumada a esperar por informação. Não está acostumada a ter que vasculhar, procurar informação. Eu faço esse exercício com meus alunos na faculdade. Eu falo, pesquisa tal coisa. Aí eles falam, professor, isso daqui não existe. Eu falo, como assim não existe? Não, eu procurei no Google, não apareceu na primeira página, então não existe. Eu falei, cara, para eles a definição da informação existir é se ela aparece na primeira página do Google. Não existe mais aquele aspecto de ter que buscar a informação. Você tem acesso a tudo. E ao mesmo tempo que você tem acesso a tudo, você tem acesso a toda a pluralidade de visões de mundo. Gente, uma criança, um adolescente, um jovem hoje, quando ele abre o YouTube, ele não vê mais só vídeos de brasileiros, né, do Sudeste, ou da igreja dele, ou daquilo que os pais selecionaram para ele assistir, não. Ele vê vídeo de todas as variedades políticas, religiosas, morais, orientações sexuais. Ele tem acesso a tudo.
Nunca ele teve tanto acesso a uma pluralidade de conteúdo do que ele tem hoje. É muito diferente. O maior desafio hoje é a gente filtrar essas coisas, né? Mas aí que está o ponto. Não tem como filtrar, Miriam, porque isso não muda para a geração atual. Você educa os seus filhos para que, convivendo com esse excesso de informação, ou esse livre acesso, eles consigam ter discernimento para poder viver nesse mundo. Mas você achar que você vai conseguir filtrar a informação que entra na tua casa é uma ilusão. E aqui eu estou dizendo do ponto de vista tecnológico. Você achar que o filtro do browser, né, do navegador, vai dar conta de filtrar a informação, que no seu WhatsApp só vai aparecer verdades e não tem mais fake news, isso não existe mais. Não tem como, tecnologicamente. Sim. Mudou o mundo. Não tem mais livro proibido hoje em dia. Né? Então o que acontece? Você tem que investir em outro caminho, educar a criança, o jovem, para que eles tenham discernimento nesse excesso e nesse acesso à informação. O outro aspecto importante, o outro A, é o que ele chama de alienação. É uma geração que vive ao mesmo tempo conectada com tudo no mundo, só que alienada dos grandes problemas do mundo. Você já deve ter ouvido muitos criticarem assim, poxa, é uma geração que não se importa mais para a política. Quer mudar o mundo, mas não quer mudar a sua vida. Entendeu o que eu quero dizer? É culpa dos algoritmos, né? Exato. Vive na sua bolha. Exato. Tem aspecto tecnológico aí. Vive alienado da realidade. Se você perguntar hoje, eu faço esse exercício na universidade, para um jovem de 20 e poucos anos, quais são os grandes problemas, as grandes questões da humanidade hoje? Ele não sabe. Ele não se interessa por isso. Ele vive alienado dessa realidade. E se você perguntar para ele, o que você espera da sua vida no futuro? Ao mesmo tempo que ele é muito egoísta, ele vai falar assim, não, eu espero arrumar um bom emprego, ganhar muito dinheiro, ser rico e tal, e viver confortavelmente. Ele também vai falar assim, eu espero mudar o mundo. Sabe, são duas coisas tão opostas que fazem dessa geração viver alienada à realidade. De fato, eles não entendem quais são os grandes problemas e detalhe, não têm interesse de mergulhar nesses grandes problemas. Então, para eles é muito fácil viver alienado das instituições. Instituições para eles não fazem muito sentido. Família, igreja, emprego, empresa, governo. Quem falou que eu sou um brasileiro? Eu só nasci aqui nesse pedaço do globo, mas se eu quiser, eu posso ser um cidadão do mundo. Quem me dá essa identidade de brasileiro? Quem falou que eu tenho que servir a minha pátria e tentar melhorar o país que eu vivo? Esses conceitos que eram muito comuns na geração anterior, hoje são voláteis ou não existem na geração mosaico. E aí, tem o último A, que é uma consequência disso, que é a crise de autoridade. É uma geração que tem um conceito muito diferente de autoridade. Para essa geração mosaico, não existe mais instituições que têm voz, que têm autoridade em alguns assuntos. Para eles, estar dentro ou fora da igreja não faz diferença. Ser ou não governado por um partido político não faz tanta diferença. Aquela ideia de autoridade, quem tem direito ou lugar de fala em algum aspecto, é tudo relativo. Não, isso é verdade para você. Quem falou que essa verdade é autoridade sobre a minha vida? Então, quando você destrói esses três aspectos, né, seja o acesso, a alienação e a autoridade, isso é muito diferente da geração anterior, o que faz com que as gerações anteriores não entendam a cabeça da geração mosaico. E às vezes a igreja responde sem entender o que a geração mosaico pensa. Então quando você apela, por exemplo, para um jovem, não, você tem que ir à igreja, a igreja é a instituição que vai zelar pela sua fé. Ele vai falar, ele tem uma crise de autoridade, ele fala, como assim a igreja tem autoridade sobre a minha fé? A minha fé sou eu quem faço. A minha espiritualidade é minha. Ou uma família vai falar assim, filho, você tem que estudar para você poder ter uma influência útil na sociedade. Falo, como assim? Você quer que eu transforme o mundo? Eu tenho que olhar para o meu umbigo. Não tenho ideia dos problemas reais do mundo agora. Né? Então, esses grandes problemas meio que caracterizam a mentalidade dessa geração. E aí, a gente pensa assim, e os que saem
que vive... Gente, eu não estou falando que quem sai apenas que tem essa mentalidade, não. Isso é uma característica da geração, mesmo a porção que está dentro da igreja, a porção que está fora. Né? É uma forma de pensar do mundo atual. Agora, olha só, daqueles que saem, o livro que o David ele consegue fazer uma síntese em 3 grandes grupos, 3 formas, 3 estilos de fuga. E ele vai chamar assim, ó, existe um grupo que sai que ele denomina como nômades. E ele vai falar, são os que se afastam da igreja, mas ainda se consideram cristãos. Né? Aqueles que estão ali de mochilinha em volta da igreja, olha, eu sou cristão, eu gosto de Cristo, eu só não gosto da igreja. Deixa eu desenvolver a minha fé do jeito que eu quero. Né? São os nômades. Depois tem o segundo grupo de fuga, que ele chama de pródigos. Né? São aqueles que perderam a sua fé e não se consideram mais cristãos. Aqueles que pegaram as malas e foram embora. São céticos mesmo, né? Isso, assim, eles não têm identidade mais com a fé cristã e nem querem ter, não têm uma esperança de voltarem. Eles estão ou frustrados, ou enraivecidos, né, ou saíram magoados, mas eles não querem mais saber desse negócio de cristianismo. São os filhos que saíram para, como diz a parábola do filho pródigo, para consumir o mundo. Abandonou a casa sem chance de querer voltar. E existem o que ele chama de os exilados. Os exilados é aqueles que saíram, mas estão ali em outro país, né? Eles estão ali em volta. Eles ainda investem na sua fé, têm uma preocupação espiritual, mas eles se sentem perdidos aí entre a cultura e a igreja. Sabe aquele grupo que não entende se a forma de servir a Deus é estar dentro da igreja ou se é mais importante eu desenvolver a minha vocação profissional. Uhum. E aí, geralmente, esse grupo dos exilados é o grupo que tem mais problemas com os aspectos da igreja que os impedem de se relacionar com a cultura, de escolher a sua profissão, sabe, de ser útil, às vezes, na ciência, né, no caso que eu tenho mais estudado. São o grupo aí dos exilados. Agora, olha que interessante, você começou falando assim, como é que a igreja faz para buscar eles, o que a igreja tem que fazer para resgatá-los? Porque existe da nossa parte, de quem está na igreja, uma expectativa de que a gente possa fazer alguma coisa para trazê-los de volta. Né? Só que para alcançar esse grupo, você tem que entender primeiro como é que funciona a mente da geração, por que é que eles saíram, os porquês, as causas, que nós não falamos ainda, mas as causas que os fizeram sair, e qual o estilo de fuga. Como é que eles se enxergam? Eles ainda se enxergam crentes, fora de igreja? Ou eles abandonaram e amaldiçoaram tudo que tem a ver com o cristianismo? Ou eles estão buscando uma espiritualidade em outro sentido? Você tem que entender o estilo de fuga, até para poder montar uma estratégia de resgate. Né? Se é que a igreja tem interesse em resgatar aquelas ovelhas que se desgarraram, porque entendem que eles estão perdidos na trajetória de fé, né? No caminho de fé. Ok? Entendi.